Reflexão da Palavra de Deus, o Evangelho, deste domingo 24º do Tempo Comum, auxiliando nossas comunidades, nossas lideranças, nossos evangelizadores, nas suas celebrações, nas suas comunidades. Pessoal, aproveita aí, vamos refletir juntos o Santo Evangelho desse domingo. Lembrar de compartilhar, lembrar de dar seu like ou dislike, lembrar de comentar, pedir para outras pessoas compartilharem e se inscrever em nosso canal. Precisamos dessa ajuda aí para crescer. Já passamos de 500 inscritos, mas precisamos chegar a 1000. Contamos com a sua ajuda. Faz parte do nosso trabalho de evangelização. Vamos lá? Anuncia-me. Mateus 18, dos versículos 21 a 35. Seguimos a sequência do que já vimos no domingo anterior, do domingo passado. Você se lembra? Vamos rever? Jesus diz, se teu irmão pecar contra ti, tenta se reconciliar de todas as formas. Precisa se reconciliar com teu irmão. É na esteira daquilo que ele fala lá no Sermão da Montanha, quando ele diz, se tu estiveres indo diante do altar, oferecer tua oferta a Deus, e se lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali tua oferta, deixa ali o teu louvor, deixa ali o teu sacrifício, vai até o teu irmão se reconciliar. Só depois que se reconciliar com teu irmão na caminhada da vida, é que a tua oração e teu louvor, a tua oferta será apresentada a Deus e chegará diante do trono do Altíssimo. Jesus coloca isso no Sermão da Montanha, ali já no capítulo 5 de Mateus. E no Evangelho da semana passada ele diz, se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo em particular, pede ajuda de outras pessoas, pede à igreja, ele deve escutar a igreja, se ele não escutar nem a igreja, então você deixa para lá. Mas olha como é importante nessa reconciliação com o irmão, que Jesus colocou no Evangelho da semana passada. Se dois de vós se colocarem de acordo para pedir o que for, se dois de vós se colocarem de acordo em comunhão, em fraternidade, em comunhão, para pedir o que for a Deus, será dado em nome de Jesus, será concedido pelo Pai que está nos céus. E depois ele termina dizendo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus, nós fomos capazes de viver o amor, viver a fraternidade, viver a reconciliação, por causa de Jesus, por causa do céu, por causa do reino de Deus, nós fomos capazes de sermos irmãos, nós fomos capazes de passar por cima das nossas diferenças, superar as nossas inimizades e estarmos unidos e reunidos, sermos capazes de nos reunir em nome de Jesus. A nossa oração chegará junto de Deus. Por quê? Porque Jesus estará no meio de nós. Jesus estará no meio de nós nessa relação de esforço de comunhão, de unidade, de amor, de fraternidade, do reino de Deus, da vivência do reino de Deus. Então isso foi colocado na semana passada, no domingo passado. E hoje, nesse domingo, olha só o que Jesus coloca. Na sequência desse assunto, na sequência desse esforço, na sequência desse caminho de fraternidade que vem como expressão de um coração que se converte, da conversão, convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. É essa a palavra, é isso que está no centro do que Jesus está falando. De tudo que Jesus diz, o que está no centro é isso, a nossa conversão, é o chamado a nos convertermos à boa nova, ao Evangelho, ao reino dos céus, ao reino de Deus. Precisamos nos converter a isso. Essa é a dinâmica, meus irmãos, do cristão. Essa é a dinâmica do Filho de Deus. Essa é a dinâmica do Filho de Maria. Então Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Aquela tentativa de se colocar limites no amor. Não se coloca limites no amor. É isso que Jesus vai dizer para Pedro agora. E Pedro diz assim, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes, porque é o número perfeito na Sagrada Escritura. Aí Jesus diz, não te digo até 7, Pedro. Meus discípulos perdoam quantas vezes forem necessário. Por isso Jesus diz, te digo até 70 vezes 7. E aí Jesus segue para complementar essa palavra que disse a Pedro. 70 vezes 7 é sempre, meu irmão. É a vida inteira. Esse gesto, essa atitude vai nos acompanhar.
E aí Jesus coloca então essa parábola, né, do homem que quis acertar contas com seus devedores, chamou um que devia uma quantia absurdamente grande, que ele não conseguiria pagar, caiu humildemente suplicando misericórdia. E aí o dono da dívida, né, se compadeceu e perdoou toda a sua dívida. Mas logo depois, aquele homem que foi perdoado não soube se lembrar do gesto de misericórdia daquele que lhe perdoou, e aí encontrou o seu amigo que lhe devia muito menos, agarrou no pescoço e quis lhe esganar para poder que ele lhe pagasse logo o que ele devia. E aí o seu amigo pediu misericórdia, não perdoou, não teve misericórdia e exigiu a dívida até o último centavo, mesmo sem o outro ter condição de lhe pagar. Meu irmão, a incapacidade do perdão que está no coração de muita gente, a incapacidade da reconciliação, a incapacidade de ter misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, Sermão da Montanha, as 9 bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os pacíficos, porque deles é o reino dos céus. Mas esse homem não era nada disso. Então, a história chegou aos ouvidos do seu patrão, que lhe tinha perdoado uma grande dívida, e aí mandou lhe chamar, e aí agora já não tem mais isso. Vai ter que pagar até o último centavo. Mandou-lhe meter na prisão até pagar o último centavo. E aí Jesus diz no final desse evangelho: assim que o Pai do céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. É assim que vosso Pai do céu lhe fará convosco. Pois é, meus irmãos, mais uma vez o Evangelho, Jesus, vem nos mostrar que existe uma justiça divina. Deus é santo, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus é justo. E cada um, como disse o Evangelho 2 domingos antes, né, que cada um será julgado de acordo com a sua conduta. De acordo com a sua conduta, cada um responderá diante de Deus. Nesse evangelho de hoje, Jesus disse: Deus exigirá de você até o último centavo, e se não tiver como pagar, não terá salvação. Se cada um não perdoar com o seu irmão do fundo do seu coração, não perdoar de coração ao seu irmão, também Deus não vos perdoará. A justiça divina. Aí está a justiça divina para aqueles que dizem que Deus vai perdoar sempre, que Deus é misericordioso, vai passar a mão na nossa cabeça e vai nos salvar de qualquer jeito. Não, meu irmão. Nós temos a possibilidade de perder a nossa salvação. Nós temos a possibilidade de perder a vida eterna se nós não nos convertermos e não tivermos a capacidade de reconciliar, de perdoar o nosso irmão, de viver o amor de Deus, de viver a fraternidade, de viver verdadeiramente a dinâmica do reino do céu, de nos desapegarmos deste mundo, das coisas desse mundo, nos desapegarmos dos bens materiais que muitas vezes endurecem nosso coração. Os nossos apegos às coisas desse mundo muitas vezes endurecem nosso coração, nos tornam duros de coração. Se nós não nos convertermos, meus irmãos, não teremos salvação, não teremos vida eterna. É assim que Jesus nos diz: assim vosso Pai do céu vos tratará, não vos perdoará. Quando ele ensina o Pai Nosso, quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele termina dizendo: se vocês não perdoarem aos vossos irmãos, também o vosso Pai do céu não vos perdoará. Lá Mateus 6, quando ele ensina o Pai Nosso. Então, é assim também a dinâmica de Deus. Verdadeiramente, meus irmãos, estamos diante da misericórdia, do amor de Deus que é infinito, mas também estamos diante da justiça divina. Então vamos ter cuidado, não vamos negligenciar nossa responsabilidade de sermos bons, de sermos misericordiosos, de sermos perdoadores, de darmos ao outro para poder receber de Deus. Deus abençoe você. Vamos nos reconciliando, meus irmãos. Vamos nos reconciliando, vamos nos convertendo. É assim que se vive o reino de Deus. O reino de Deus não se constrói. Nós não construímos o reino de Deus. Nós o acolhemos, nós nos descobrimos, o acolhemos e anunciamos. Esse reino está pronto. A dinâmica desse reino está pronta. Precisa ser acolhido no nosso coração e em todas as situações da nossa vida. Vivemos ele aqui para podermos vivermos no céu, na eternidade. Deus abençoe você. Vamos em frente, graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.